Meus irmãos, nós vamos nessa manhã meditar na palavra de Deus e eu quero pensar em uma temática com os irmãos para nós podermos trabalhar, aonde a gente tem visto e ouvido isso. O sepulcro está vazio, ele está vivo. Essa não é uma mensagem de que ela é uma novidade para nós. Essa é uma mensagem de que ela já é contada há muitos e muitos anos atrás. Mas o impacto dessa mensagem precisa ser um impacto diário na nossa vida. Às vezes, meus irmãos, nós nos esquecemos de que aquele que venceu a morte está vivo e de que é ele que está no comando da nossa vida. Por isso, o sepulcro está vazio e ele está vivo. Deve ser algo que a sua mente vai pensar todo dia e vai lembrar todos os dias, para que você possa então perceber de que nada pode contra esse Deus. Não existe realidades que estamos enfrentando hoje que pode impedir a ação do Senhor sobre as nossas vidas. Não existe crise que o Brasil vai viver, porque o Brasil viverá crises ainda e muitas outras, de que Deus não possa mudar a situação do Brasil. Não existe governo que venha governar a nação, que Deus não esteja acima do governo que governa essa nação. Ele está vivo. A igreja tem a mensagem da vida. A igreja tem a mensagem daquele que venceu a morte. Querido, nós somos aqueles que temos a mensagem do Deus que venceu a morte. Por isso você não deve viver a sua vida como derrotado, mas como filho de um Deus que é o vencedor e que venceu a morte. E nessa manhã está aqui nesse lugar. Abra sua Bíblia, nós leremos o Evangelho de Lucas e faremos a mesma menção do texto que foi lido em Mateus, mas agora aos olhos de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 24, leremos do verso 1 ao versículo número 12. Lucas faz a sua narrativa baseado nas suas escritas, nas suas pesquisas, e agora, então, ele traz para nós a narrativa sobre a ressurreição de Jesus. Diz o texto, acompanhe na sua versão, Lucas 24, do 1 ao 12. No primeiro dia da semana, de manhã, bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que havia preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Amém, querido? Vamos orar? Abaixe sua cabeça para os seus olhos mais uma vez. Senhor, nós estamos em sua presença. E o Senhor é o Deus que tem vida. Senhor, nessa manhã, nós estamos nos lembrando de um ato acontecido há mais de 2000 anos atrás.
mas que no dia de hoje ele traz um impacto na minha vida, na vida do teu povo, e também ele trará um impacto na vida daquele que ainda está morto. Porque o Senhor tem poder para ressuscitar até aquele que está morto entre nós. Então age nesse lugar, Senhor, para que a vida prevaleça, porque sempre irá prevalecer a vida, porque esta é o Senhor. E nós oramos, e oramos em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, ontem eu estava pensando e meditando, tanto na mensagem de hoje, da manhã, quanto na mensagem de noite que nós teremos, e pensando sobre o preço da cruz, ou o peso da cruz. Conversava com alguns irmãos e pensava sobre o quão pesada foi a cruz em que Jesus teve que suportar. A gente sabe que a cruz, ela simboliza peso de traição, ela simboliza peso de agonia, ela simboliza peso de pessoas que cuspiram, que açoitaram, sofrimento, dor, mas a cruz também, ela tinha o seu peso de ser pesada no natural, no normal. Eu, particularmente, eu me considero um cabra muito frouxo para carregar peso. Eu não sei, você aí se aguenta carregar coisas pesadas, se alguém pega, carrega essa mesa de mármore aqui da igreja e leva para o outro lado, sozinho não dá para mim, eu tenho que pedir pelo menos uma ajuda de 2 ou 3 para a gente pegar aquela mesa de mármore e carregar para o outro lado. Então, eu não sou uma pessoa que tem muita força para ficar carregando coisas muito pesadas. Ontem os homens desceram umas vigas ali, quando eu vi a viga chegando, eu saí correndo. Falei, não dá para mim carregar, não dá, não sei que não dá. Ah, pastor, mas isso é coisa de homem. Não, calma, vai devagar. Homem tem muita função já. A gente tem as nossas, mas peso desse jeito é desafiador. Por isso que, quando eu faço obra, prefiro pagar alguém para fazer do que eu ir lá e fazer, porque não vai dar certo. Mas a cruz em que Jesus carrega é uma cruz muito pesada. Essa era uma cruz que ela tinha cerca de 135 quilos a 140 quilos. Era algo muito desafiador. Além dele carregar uma cruz tão pesada como esta, ele já havia sofrido os açoites. Ele já havia apanhado bastante no momento em que ele está sendo ali açoitado, onde a sua pele já está em carne viva. E ainda assim ele precisa carregar uma cruz com um peso de cerca de 135 a 140 quilos, talvez muito sobre o peso dele, porque Jesus deveria ter cerca de 80 a 90 no máximo de quilo, não era alguém, pelos estudiosos, que pesaria um peso acima disso, mas de 80 a 90 quilos provavelmente seria o peso de Jesus. E ele carrega uma cruz de 135 a 140. Não apenas carrega, mas antes ele apanha, ele sofre. E aí ele tem que carregar essa cruz. E essa mensagem da cruz é a mensagem que traz vida para mim e para você. Nessa manhã eu preciso que você se atente a isso, querido. Antes de entrar no seu púlpito e deixar ele vazio, Jesus carregou um peso de uma cruz que era minha, que era sua. E de que ele sofreu o chicote que era meu, que era seu. E Jesus não sofreu o chicote ou carregou a cruz para que hoje nós não fôssemos transformados, ou para que hoje nós não tivéssemos uma vida em que nós iríamos valorizar o ato da cruz e toda a sua obra redentora. Jesus não sofreu naquela cruz para que hoje os seus discípulos fossem discípulos fofoqueiros. Hoje foi falado sobre isso na manhã, mas interessante porque aquelas mulheres e essas mulheres, elas de fato não são fofoqueiras. Porque fofoca é você falar daquilo que não mandaram você falar. Essas mulheres estão levando o recado daquele que mandou levar. E elas vão lá e anunciam, encontram os recados. Mas Jesus não morreu na cruz para que eu e você tivéssemos a nossa boca para falar fofoca, para amaldiçoar. Quantas vezes, querido, nessa semana você amaldiçoou alguém? Quantas vezes nessa semana você amaldiçoou alguma coisa? A gente pensa de amaldiçoar e fala assim, pastor, eu nunca amaldiçoei pessoas. Mas às vezes a gente amaldiçoa a nossa casa. Fala que casa perturbada. Ai, que cachorro amaldiçoado. Ai, que casa... Querido, Jesus não morreu na cruz para que da tua boca saísse palavra de maldição. E eu preciso que você se atente a isso nessa manhã. Porque celebrar a ressurreição é celebrar a vida.
Celebrar a ressurreição é ter a certeza de que Ele passou por todo o sofrimento e levou sobre si todo o castigo que nos traz a paz. E eu e você nessa manhã devemos então engrandecer ao Senhor com a nossa vida, não apenas no domingo de ressurreição, mas todo dia, é dia de lembrar, Ele está vivo e está entre nós. Ele está na minha casa, Ele está no meu casamento, Ele está no meu emprego, Ele carregou todo o peso, Ele está conosco, por isso Ele é adorado. Nós devemos celebrar o Senhor em todo tempo e se lembrar a todo dia de que o preço foi alto demais. Mas Ele venceu e Ele está entre nós. Esse texto é um texto que nos traz algumas lições, mas perceba também de que na tarde de sexta em que Jesus foi crucificado, Ele deu brado e Ele morreu. A palavra de Deus vai nos dizer de que o véu do templo rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, e a terra tremeu. E as fendas, elas se fecharam, se abriram, as rochas, elas se separaram. O centurião e os guardas estremeceram. Tamanho foi o terror daquele momento, quando Jesus dá o brado de estar consumado. Nós celebramos um Deus que tem poder para mudar qualquer situação. Eu não sei se você está acomodado com a sua vida religiosa, porque o comodismo na vida religiosa, ela vai refletir em uma vida sem confiança do que Deus pode fazer. Mas quem não vive no comodismo da religião, confia de que Deus é poderoso para mudar qualquer situação. Se Ele mudou situações do passado, Ele muda situações do presente. Olhei para Daniele agora e vi tanta gente preocupada com o tempo nessa semana. Tanta gente desesperada se nós íamos fazer a cantata lá fora por causa da chuva. Mas, como eu disse, como Daniele afirmou aos irmãos, nós cremos em um Deus que muda o tempo. E hoje nós podemos provar de um dia em que o sol está brilhando. Enquanto eu vinha para cá, eu olhava para o sol e eu lembrava, Jesus, o Senhor ressuscitou. O Senhor tem poder sobre o céu. O Senhor tem poder sobre a terra. E nessa manhã você precisa se lembrar do tamanho do poder de que esse Deus tem nas suas mãos. Querida, algumas mulheres então estavam por ali no momento da crucificação de Jesus. E tendo seguido Jesus desde a Galileia para o servir, a palavra de Deus vai nos dizer de que entre elas achavam-se Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, de José e mãe dos filhos de Zebedeu. E aí agora, nesse momento em que tudo isso acontece, essas mulheres presenciam toda aquela dor, todo aquele sofrimento. E o ministério de Jesus é um ministério onde muitas mulheres caminhavam com Ele, andavam com Ele, contribuíam no seu ministério. E essas mulheres caminharam com o sofrimento de Jesus. E agora chega um sábado e nada se podia fazer. Não podia se fazer nada e nem mesmo cuidar do corpo daquele que tanto elas amavam. Essas mulheres estão ansiosas pelo domingo. E o coração delas está muito entristecido. Diante dessa realidade em que elas se encontram, que elas estão passando, eu quero pensar com os irmãos de que é a ressurreição de Jesus e o fato do sepulcro estar vazio, de que Ele está vivo. Isso traz algumas lições de transformação na minha realidade, na sua realidade. Se você ainda não foi alcançado pela transformação em que a ressurreição de Jesus alcança e faz, nessa manhã isso vai ser uma realidade na sua vida. Perceba de que a primeira lição que esse texto me ensina é de que a ressurreição de Jesus transforma tristeza em alegria. Quantos são felizes aqui? Diga amém. Quantos enfrentam problemas? Digam amém. E a alegria do Senhor continua sendo a sua força? Muito amém, né, gente? Uma sequência de amém. Essa prova de múltipla escolha está fácil demais para vocês. Irmãos, Jesus transforma tristeza em alegria. Você entrou aqui triste, querido, a ressurreição de Jesus fará você sair daqui alegre nesse lugar. O Deus que está vivo irá transformar essa realidade. O texto vai dizer do verso 1 ao verso 3. No primeiro dia da semana, de manhã, olha o que o texto diz, irmãos, de manhã o quê? Bem cedo. Não pense você que era 7h30 da manhã. Não pense você que era 8 horas, horário da escola bíblica de Parque Sueli, que você fala assim, ai, que preguiça levantar
tão cedo para poder ir à igreja. Essas mulheres, querido, elas tinham no coração um desejo tão ardente de estar com Jesus, de que elas levantam de madrugada. O texto de Mateus vai dizer que ainda não havia clareado, estava escuro, e elas já se levantaram. Deixa eu dizer para você, 2025, o culto de ressurreição vai ser 6 horas da manhã. 6 horas da manhã, ano que vem, se Deus permitir vida aqui, nós vamos estar aqui celebrando ao Senhor 6 horas da manhã. A Bíblia nos ensina, querido, que não tem tempo, tem desejo. Se você tem desejo, você vai arder no coração de estar presente. Essas mulheres levantam cedo, e o texto continua dizendo, tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado, e foram ao sepulcro, encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor naquele lugar, ou o corpo de Jesus naquele local. Essas são as mesmas mulheres que acompanharam Jesus desde a Galileia, subiram ao Calvário e assistiram o seu sepultamento. São as mulheres que presenciaram o sofrimento de Jesus. Se nessa manhã, enquanto eu narrava o sofrimento de Jesus, e eu falava do peso da cruz, e os seus olhos se abriram para isso, você é essas mulheres. Você é alguém que está aqui e presenciou e entendeu de que tudo aquilo que ele havia feito, que ele realizou, foi por você que os seus olhos contemplaram. Por você que pela fé consegue visualizar e perceber tamanho sacrifício que Jesus sofreu no seu corpo para que nós pudéssemos ter vida. Agora o texto nos diz de que ao raiar do primeiro dia da semana, elas vão ao túmulo de Jesus e a fim de levar aromas para embalsamar o seu corpo, essas mulheres são mulheres que estão tristes, talvez decepcionadas, talvez abatidas, mas o que o texto nos diz é de que mesmo que elas estejam tristes, o que move elas àquele lugar não é a tristeza do coração delas. O que move essas mulheres àquele lugar é o amor que elas tinham por Jesus. Querido, o que nos move a chegar aqui não é a nossa tristeza, mas é o nosso amor por aquele que está vivo. O que tem que nos mover a servi-lo não é tristeza, mas é amor por aquilo que ele representa para mim e para você. Aquelas mulheres não estão indo pela tristeza, mas porque antes elas já tinham desejo, amor, carinho, de querer estar servindo o mestre, de preparar o corpo do mestre. E agora, com o amor que elas têm por ele, ela levanta de madrugada e elas vão até o lugar onde o corpo dele foi colocado, porque elas querem demonstrar ao Senhor delas todo o amor que elas têm por esse Senhor. Eu e você, querido, devemos nessa manhã demonstrar o quanto nós amamos ao Senhor. E não é sacrifício nenhum levantar cedo e vir aqui neste lugar. Isso não é sacrifício. Isso pode ser visto como amor. Amor por aquele que se entregou por amor a cada um de nós. Essas mulheres têm tristeza, mas a tristeza não tira dos seus corações o amor em atitude de cuidar do corpo do mestre. Elas têm amor por Jesus. O amor por Jesus levou essas mulheres a superarem suas dores e irem ao sepulcro. O quanto você ama Jesus? Essa é a minha pergunta para você que está em casa, você que está aqui. O seu amor por Jesus, querido, supera as suas dores, ao ponto de você estar aqui sangrando, machucado, ferido, mas ainda servindo a Ele com amor no seu coração. Porque nessa manhã o Senhor olha para nós e procura aqueles que o amam de verdade. Aqueles que têm desejo de se entregar a Ele de verdade. E Deus está falando com você nesse lugar. Querido, quem aqui já foi em um sepultamento e foi para o sepultamento feliz? Alguém já foi no sepultamento feliz? Não, gente, nem da sogra você vai feliz. Tem gente que pensou, não faça isso. Não faça isso. Mas ninguém vai no sepultamento feliz. Não é verdade? Mais ou menos, né, irmã? Olhou para a sogra ali, a sogra até beliscou ela. Ninguém vai no sepultamento feliz. A gente vai para um sepultamento e vai triste. A gente vai choroso. A pessoa podia ser alguém que a gente não tinha nem tanta simpatia, mas quando você chega lá, você vê pessoas chorando, você se compadece, você chora com elas, você abraça as pessoas. Essas mulheres não estão felizes. Elas não estão indo naquele lugar com alegria. Olha, vamos lá preparar o corpo de Jesus, ele morreu. Oh, coisa boa. Não, elas vão tristes,
mas elas vão. Isso me ensina que mesmo que eu esteja triste, eu devo ir. Mesmo que eu esteja decepcionado, eu tenho que continuar. Mesmo que eu esteja abatido, eu preciso persistir. Querido, se eu amo o Senhor, eu não vou parar de caminhar. Se eu amo o Senhor, eu vou continuar servindo a Ele, mesmo em meio à minha tristeza, à minha dor, à minha angústia. Mesmo em meio às minhas decepções, eu continuarei buscando amar e servir a esse Senhor. Por isso, nessa manhã, nós estamos sendo despertados a perceber de que devemos amar ao Senhor em meio ao nosso sofrimento, porque Ele foi quem levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos. O que passamos é passageiro e não se compara com o peso de glória que está para ser revelado. Então, continue servindo ao Senhor com alegria no seu coração. Continue amando esse Senhor com alegria no seu coração. As mulheres estão diante dos seus sentimentos humanos, a tristeza de perda, mas ainda vão ao lugar que Deus as chama para ir. O texto diz de que ao chegarem lá, o túmulo de Jesus estava aberto. E perceba de que o túmulo de Jesus, ele não foi aberto de fora para dentro, mas o túmulo de Jesus foi aberto de dentro para fora. Não era quem estava fora que abriu, mas era quem estava dentro que abriu para sair. Esse texto nos garante a certeza disso, porque haviam ali uma grande pedra. E essa grande pedra, para ser removida, precisaria de muitas pessoas para remover aquela pedra. O texto ainda nos faz perceber de que havia também ali naquele lugar o selo do governador que garantia de que ninguém poderia romper aquele selo. A autoridade havia passado por ali, selado aquele lugar, e ninguém de fora poderia abrir aquele túmulo. Não havia possibilidade de ninguém fazer isso, nem mesmo os discípulos poderiam tentar fazer isso, porque eles seriam mortos se tentassem fazer isso. Ainda é perceptível de que havia guardas protegendo a porta do túmulo, e a gente viu isso no texto. Mas o texto nos faz perceber de que com tudo isso, Jesus saiu vivo daquele túmulo. Não tem selo, não tem guarda, não tem autoridade, não tem morte que impeça ele de abrir o túmulo e sair vivo do túmulo. Jesus está vivo e está entre nós. Aquelas mulheres vão com amor até o túmulo, e quando elas chegam lá, elas percebem de que aqueles que ela tanto ama têm poder para sair vivo daquele lugar. Querido, Jesus é o Todo-Poderoso, e nós servimos a um Deus que está vivo e de que está aqui neste lugar. Assim como Jesus transformou água em vinho, a sua ressurreição nos afirma que ele transforma a tristeza em alegria, porque ele tem todo o poder. O Deus que transforma a água em vinho, transforma a tristeza em alegria. Então, nessa manhã, permita-se ter a sua tristeza transformada em alegria na presença do Senhor. Eu quero pensar com você uma segunda lição desse texto ainda, porque a ressurreição de Jesus transforma também, querido, funeral em festa. Ninguém vai para funeral e festeja, mas o enterro de Jesus terminou em uma grande festa. O funeral de Jesus terminou em uma festa maravilhosa. E perceba o que o texto vai dizer do verso 4 ao verso 8. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se do lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. E os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhe disse quando ainda estavam com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das suas palavras. Perceba de que esse texto é muito interessante, porque da mesma forma e da mesma maneira que anjos aparecem para anunciar o nascimento de Jesus, anjos aparecem para anunciar a ressurreição de Jesus. O texto nos faz perceber, e Lucas diz que os anjos trazem 2 mensagens para aquelas mulheres. E 2 mensagens bem importantes para nós nessa manhã também. A primeira que o anjo traz a elas é de que trata-se de uma pergunta, e eles vão dizer:
porque vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive. Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Perceba, querido, de que aquela manhã não terminou no funeral, mas aquela manhã terminou em uma festa gloriosa, essa na ressurreição de Cristo. As mulheres foram para o funeral e os anjos estão dizendo: vocês vieram para a festa errada, porque aqui não é festa de morte, aqui é lugar de vida. Na presença do Senhor não é lugar de morte, é lugar de vida. Ele tem poder para trazer vida aonde há possibilidade, houver morte, ele traz vida, meu irmão. Aquelas mulheres foram para o funeral, mas o Senhor, na sua ressurreição, transformou o funeral em festa. O que é que na sua vida parece um funeral? Deus pode mudar isso em uma grande festa. E a ressurreição de Jesus nos ensina isso. A segunda mensagem que o anjo traz é uma ordem. Os anjos levam essas mulheres de volta às palavras de Cristo, quando ele falou claramente sobre a sua crucificação e ressurreição no terceiro dia. E ele diz: lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Quando o anjo traz essa palavra, automaticamente essas mulheres se lembram da promessa de que Jesus havia feito que iria ressuscitar. Sabe o que está faltando, querido, para nós nos lembrarmos das promessas? Intimidade com Deus da palavra. O que falta para nos lembrarmos da promessa é relacionamento com Deus da palavra. Porque quando nos relacionamos com Deus da palavra, as promessas ficam fresquinhas na nossa memória. E nós não andamos como mortos no meio de funeral, mas andamos como vivos, porque servimos um Deus que está vivo e está entre nós. Essas mulheres então ouvem desse testemunho, lembram-se dessas palavras, e quando elas ouvem isso, automaticamente a memória delas vem à tona. E há um despertar. Ele havia prometido, e aquele que prometeu, ele é fiel. Esse é o Jesus que ressuscitou dos mortos. Ele é fiel. Servimos a um Cristo que vive, e ele não vive apenas entre nós, mas ele vive a sua palavra, e a sua palavra é viva e eficaz, e por isso ele cumpre com a sua palavra. Essas mulheres deveriam cumprir a missão agora de anunciar de que Jesus estava vivo. A ressurreição, ela é a certeza de que eu e você temos uma missão, e a nossa missão é anunciar de que Jesus está vivo. Você vai sair dessa igreja daqui a pouquinho. Você vai embora para sua casa. Você vai talvez hoje se reunir com a sua família. Você vai hoje se reunir com seus parentes. Pare uns minutos e lembre na sua casa aqueles que estiverem lá. Ah, pastor, mas eles não são evangélicos. Ah, mas eles não fazem parte. Ah, mas eles não querem. Você que é o dono da casa, anuncie vida naquele lugar. Jesus estará lá com você naquele lugar. Anuncie a verdade do Evangelho. E a verdade é de que servimos um Deus que está vivo. E Ele quer ser Deus vivo na vida daqueles que estão mortos. Esse texto nos encerra com uma terceira e última lição. E a palavra de Deus nos diz de que a ressurreição de Jesus transforma também incrédulos em crentes. Não tem incrédulo que é alcançado pela palavra que não se torne crente em Cristo Jesus. O texto vai dizer para nós, no verso 9 ao verso 12, para nós finalizarmos nessa manhã. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. Ao que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhe pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Perceba que os discípulos não acreditavam nas mulheres e achavam que as palavras dessas mulheres eram como palavras de quem estava louco. As palavras das mulheres são colocadas como alguém que estava delirando. A ideia, dentro do original, é de que os discípulos estão dizendo para elas assim: vocês estão delirando, vocês estão
com febre altíssima. Vocês não estão passando bem. Os discípulos que haviam andado com Jesus, comido com Jesus, ouvido a promessa de Jesus, não acreditam no testemunho das mulheres, até porque o testemunho de mulheres naquela ocasião não era bem visto, não era bem receptível, não era bem elevado, mas eles olham para elas e não acham apenas de que o testemunho não é algo positivo, mas ainda acham que elas são loucas, que elas estão delirando por aquilo que elas estão dizendo. Os discípulos são incrédulos nesse momento. Eles não estão acreditando, e perceba que o texto diz que são os 11, não está falando da multidão de pessoas que está caminhando com Jesus, da multidão de gente que anda com ele porque quer milagre, ou porque vê ele curando, ou porque quer pão, ou porque quer peixe, mas o texto é claro em dizer que elas vão em direção aos 11 que estão ali reunidos, e eles não acreditam naquilo que essas mulheres estão dizendo. E é interessante perceber, porque diante dessa realidade, a ideia aqui é de que eles estão trazendo uma compreensão de que elas não estão apenas delirando, mas aquilo que elas estão fazendo é uma mentira falada. E aí sim entra uma fofoca. Os discípulos estão falando, vocês estão mentindo, vocês estão fofocando, vocês estão totalmente fora de si. É verdade que quando nós estamos em Cristo, a gente fica fora de nós, porque nós estamos em Cristo. Por isso, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E o apóstolo Paulo declara isso. Mas para o mundo também, quem está em Cristo é como louco. Quem está em Cristo está delirando. Quem está em Cristo não está no seu normal. Mas eu quero estar em Cristo. Eu não sei você, mas eu quero viver a minha vida em Cristo todo dia. Mesmo que o mundo diga que eu sou louco, eu quero estar em Cristo. Porque eu creio no Cristo que ressuscitou. Eu creio no Cristo que está vivo, que está entre nós. Os discípulos estão incrédulos, mas o verso 12 vai dizer para nós: Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro, abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada, afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Percebe, irmãos, de que a caminhada de Jesus com os seus discípulos, ela é cheia de realidades interessantes. Primeiro, a gente tem a ideia de Tomé, e Tomé é aquele que precisou tocar para poder crer. A gente tem Pedro. Pedro é aquele que precisou ver nesse momento para poder acreditar. Mas a gente tem também o João, a Maria, o Pedro, o Antônio e cada um de nós que estamos aqui, que muitas vezes precisamos ver para crer. Mas a vida com Cristo não é ver para crer, é crer para provar. Quem crê na ressurreição prova dos frutos daquilo que o Senhor cumpre através da sua ressurreição. Você nessa manhã, querido, está sendo convidado a deixar a vida de incredulidade e a crer de que aquele que ressuscitou, ele é poderoso para mudar qualquer situação. Esse é o Deus que nós servimos. Querido, quem crê na ressurreição não permanece o mesmo. Não permanece andando em incredulidade. Não duvida do que Deus pode fazer. Os dias maus até nos alcançam, mas a nossa fé no Senhor nos sustenta e nós continuamos crendo de que Ele é poderoso para mudar qualquer situação. Eu quero finalizar então, querido, e dizer a você de que a ressurreição de Jesus transforma tristeza em alegria. Essa mesma ressurreição transforma funeral em festa e ela transforma incrédulos em crente. E nessa noite, o Senhor está fazendo isso aqui nesse lugar. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça e fechar os seus olhos. Eu gostaria de orar pela sua vida. Você que está aqui, você que está na sua casa. Eu não sei, querido, o quanto você tem desenvolvido tempos de sofrimento na sua vida. Ou quantas realidades difíceis você tem passado. Mas eu sei que nós estamos diante de um Deus que quer mudar essa situação. Um Deus que está vivo e está aqui nesse lugar. E eu queria fazer um convite primeiro para você. Primeiro você que entrou aqui. E você entrou aqui afastado.
nessa manhã, se tem alguém aqui afastado da presença do Senhor, e Jesus que ressuscitou está te chamando para a vida, se você está aqui, querido, longe da presença, mas hoje é dia de vir para a presença do Senhor. Se existe alguém entre nós que está afastado do caminho do Senhor nessa manhã, e Deus quer trazer vida ao seu coração, eu quero te convidar a levantar uma de suas mãos, eu quero orar por você. Existe alguém entre nós nesse lugar, que está longe do Senhor, e Deus está te chamando para perto. Você vai levantar a sua mão, eu quero orar pela sua vida. Se existe alguém aqui que está longe, talvez está dentro de um sepulcro morto, talvez você é um sepulcro morto, mas Deus quer trazer vida a você e deixar o sepulcro fora. Se é a sua realidade, levante a sua mão, eu quero orar por você. Se existe alguém aqui afastado do caminho do Senhor, esse é o primeiro convite que eu tenho para você. O meu segundo convite é para você que entrou aqui nessa manhã. E, querido, você está provando de um tempo amargo na sua vida. Você está provando de um tempo de muita dor, muita tristeza. Mas você confia de que Deus pode mudar essa situação. Você crê de que Deus é Deus poderoso para transformar essa realidade. Se você está passando por um tempo de sofrimento, um tempo de muita dor, muita agonia, uma realidade desafiadora, você vai sair do seu lugar e você vai vir aqui à frente se Deus falou no seu coração. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Se Deus falou no seu coração, não são som de instrumento que vai mover o seu coração a vir aqui, mas é o som da palavra de Deus que falou o seu coração, que vai te despertar a vir a este lugar e entender de que o Deus que venceu a morte, Ele é Deus que está com você nessa batalha. Ele é o Senhor que garante a vitória no meio dessa guerra. Então, se você está aqui entre nós, vivendo um sofrimento tão angustiante na sua alma, nós estamos diante de um Deus que venceu as piores angústias para que nós tivéssemos vida na presença dEle. Então, se Deus falou no seu coração, você vai levantar e vai vir. Amém, louvado seja o nome do Senhor. A gente não vai tocar instrumento nesse momento, porque o som do Espírito Santo está sendo falado aqui nesse lugar. O Espírito Santo está tratando vidas aqui nessa manhã. Gente que está com a alma angustiada, aflição profunda. Mas nós estamos diante daquele que venceu a morte. Eu vou convidar você pela última vez, se é a sua situação, Deus está falando com você. Não espere música, ouça a voz de Deus. Nós vamos orar nesse momento, querido. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nós estamos na sua presença, Senhor. E Pai, alguns aqui estão nessa manhã e chegaram aqui como aquela mulher e chegaram ao sepulcro. Senhor, com muita tristeza, com muita angústia, com muito desespero, Senhor, pela situação que chegou até a vida delas. Mas, Senhor, quando aquelas mulheres chegaram naquele lugar, elas tiveram uma grande surpresa. E a surpresa era de que não era notícia de morte, mas era notícia de vida. Senhor, os teus servos estão aqui na tua presença. Senhor, escuta o som do choro dos teus servos. E Pai, o Senhor que está vivo nesse lugar, está trazendo notícia de vida nessa manhã. Eu creio, ó Deus, de que a tua palavra, ela se cumpre no próprio Deus da palavra. E o Senhor está nessa manhã renovando forças. O Senhor nessa manhã está renovando pessoas aqui. O Senhor nessa manhã está, Deus, trazendo refrigérios. O Senhor nessa manhã nos faz enxergar de que nós podemos até ir no sepulcro, mas não encontraremos vida lá, porque o Senhor está fora dele. O Senhor está aqui entre nós. O Senhor está na tua igreja. E nós estamos provando da tua presença nessa manhã. Presença consoladora, presença essa, Deus, que refrigera a nossa alma, Senhor. A tua presença, Senhor, nos encoraja. A tua presença é lugar, ó Deus, de alegria. Nós até chegamos chorosos, mas o Senhor transforma a tristeza em alegria. E nessa manhã nós estamos aqui crendo de que o Senhor está mudando situações nesse lugar. Senhor, o Senhor com a tua palavra tocou na alma dos teus servos. Agora, Pai, que a tua mesma palavra, ela, Deus, cicatrize as feridas.
ela venha como bálsamo, Senhor, de refrigério, porque essa é a tua palavra. A palavra do homem não tem poder, Senhor, para nos confortar, mas a palavra do alto, ela não apenas nos confronta, como nos conforta, mas ela também nos consola. Então, Deus, que a tua palavra nessa manhã, em vida, ela traga consolo àqueles que estão aqui. Nós te agradecemos, ó Deus, porque essa é a tua igreja. A igreja que tem o Deus que está vivo e está reinando sobre ela. Nós oramos agradecidos, fazemos isso em nome de Jesus. Amém?